Olá, futuros devs! Está começando mais uma videoaula aqui do curso Olá Mundo JavaScript. E nessa aula eu vou falar sobre concatenação, um recurso muito utilizado no desenvolvimento de sistemas. Eu vou mostrar para vocês duas maneiras de fazer a concatenação em JavaScript, uma maneira um pouco mais antiga e uma maneira mais atual, uma maneira que surgiu nas novas versões da linguagem JavaScript. E eu vou mostrar isso para vocês logo depois da vinheta. Concatenação é o mesmo que união ou ligação ou junção. Concatenar é juntar, ligar, unir. Esse é um recurso muito utilizado em linguagens de programação, um recurso muito útil. E é por isso que eu estou fazendo uma aula exclusiva sobre esse assunto. Então eu vou pedir para que vocês, eu vou abrir aqui a pasta curso_JavaScript. Eu vou pedir para que vocês criem um documento HTML, um arquivo HTML chamado exercício1.html. Eu vou abandonar esses nomes, aula 1, aula 2, aula 3, afinal nós já estamos na aula 9 desse curso e já não tem mais nada a ver ficar usando aula 1, aula 2, aula 3, vamos, exercício fica mais apropriado, então vamos criar aí um arquivo HTML chamado exercício1 e salve dentro da pasta curso_JavaScript e dentro da pasta JS aqui, eu vou pedir para que você crie um arquivo chamado concatenacal.js sem C cedilha, sem o til, porque como eu já disse, como eu já sempre falo, vou repetir sempre, não se usa, não se deve utilizar caracteres especiais, nem cedilha, nem til, nem acento em nomes de arquivos, porque se você utilizar esses caracteres especiais, esses acentos aí, você vai ter problema no futuro. Então crie esses dois arquivos dentro da pasta JS, o arquivo concatenacal.js e dentro da pasta curso_JavaScript o arquivo exercício1.html. Aí abra esses dois arquivos no seu editor de código que você estiver usando ele aí. Eu já estou com esses dois arquivos abertos aqui no meu editor de código. E no exercício 1 vocês criem aí a estrutura básica de um documento HTML, que são as tags doctype, HTML, head, a seção head, a seção body do documento. E aqui na seção head nós vamos importar o arquivo concatenacão.js através da tag script, como nós vimos na aula anterior. Através da propriedade src da tag script, nós vamos importar aqui o arquivo concatenacal.js, o arquivo que está na pasta js, o nome do arquivo é concatenacal.js, deixa eu ver se eu escrevi certinho, faltou um A aqui, concatenacal.js. Vou salvar o documento HTML e vamos trabalhar agora então no arquivo concatenacal.js. Vou criar uma variável nome e vou armazenar dentro dessa variável nome um texto que vai ser pedido por um prompt. Vou pôr um prompt. Dentro desse prompt eu vou pedir aqui, vou escrever aqui, digite o seu nome, ponto e vírgula, para encerrar essa linha de código. Vou criar uma segunda variável, eu vou dar o nome para essa segunda variável de idade, e vou armazenar dentro da variável idade o que for digitado no segundo prompt. No segundo prompt eu vou escrever aqui, digite a sua idade, 2 pontos. E agora um pouco mais abaixo eu vou usar uma outra função do JavaScript para exibir o resultado daquele prompt. Eu vou usar uma função, a função document.write. Document.write. Dentro dos parênteses dessa função eu vou pôr aqui, vou abrir aspas e vou escrever aqui vou pôr
o nome que você digitou é... Eu não vou pôr acento aqui, porque nós estamos com aquele problema de quebra de caracteres. Eu vou pôr sem acento, porque depois numa aula futura eu vou fazer uma aula para a gente entender esse negócio de quebra de caracteres e vou mostrar como é que a gente resolve isso. Só que até a gente chegar lá eu não vou usar acento aqui nos nossos códigos JavaScript para a gente não ter mais aquele problema. E vou pôr aqui mais a variável nome, mais, vou abrir de novo aspas, porque eu vou escrever aqui uma nova string. E vou escrever e a idade que você digitou é... Eu vou tirar aqui, eu vou escrever você com acento, eu vou tirar, vou pôr sem acento, porque pela razão que eu acabei de explicar agora há pouco, vou pôr mais idade, a variável idade. Então o que eu fiz aqui? Eu criei uma variável nome para receber o que for digitado no primeiro prompt, onde eu vou pedir o nome da pessoa. Criei a variável idade para receber, para armazenar aqui nessa variável idade, o que for digitado no segundo prompt, que está escrito aqui, digite a sua idade. E aqui, nessa nova função document.write, eu vou exibir esse trecho de texto aqui, essa string, né, esse pequeno bloco de caracteres onde está escrito o nome que você digitou é, concatenando esse nome com a variável nome, concatenando através do sinalzinho de mais e um outro trecho, uma outra string aqui, uma outra cadeia de caracteres do tipo string com o texto e a idade que você digitou é, mais 2 pontos, mais uma nova concatenação onde eu vou exibir a idade. Algumas considerações sobre esse código. Primeiro, o uso de parênteses. Quando a gente encontra parênteses em um código de programação, o conteúdo que vai dentro desses parênteses são chamados de parâmetros. O parâmetro que eu digitei aqui para a função prompt é digite o seu nome. E aqui no segundo prompt aqui eu pus o parâmetro digite o texto, digite a sua idade. Aqui, mesma coisa para o document.write, temos a abertura e fechamento de parênteses, e dentro desse parênteses eu passei aqui esse parâmetro todo aqui, tudo isso aqui é o parâmetro. Agora, no JavaScript, nós utilizamos o sinalzinho de mais, tanto para fazer concatenação, para juntar, percebam que eu juntei esse trecho de código com o que está armazenado na variável nome, depois uma nova junção com esse trecho de código aqui, com essa cadeia de caracteres, com essa string, né, que contém esse pequeno trecho, pequeno texto, mais uma concatenação, idade. No JavaScript, o sinalzinho de mais pode ser usado tanto para concatenar as strings aqui com as variáveis, quanto para fazer a soma. Se o JavaScript encontra de um lado do sinalzinho de mais uma string e aqui do outro lado uma variável que contém ou uma string ou um número, ele simplesmente vai juntar. Mas se ele tiver desse lado de cá um dado do tipo number e a variável tiver um tipo number armazenado também, ele vai fazer a soma. Então é importante que a gente saiba usar o sinal de mais aí nos dois casos. Nós temos que saber o que é que nós estamos se nós estamos concatenando, se estamos fazendo a soma, e nós vamos saber isso através do tipo de dado que nós temos, tanto de um lado quanto de outro, de um sinal de mais. Agora eu vou salvar esse código e vou lá na pasta curso_JavaScript, eu vou executar esse exercício 1 no navegador, e aí ele já pediu aqui o nome. Eu vou digitar meu nome, Marcos, ok. Agora ele está pedindo para eu digitar a minha idade é 84 anos, ok, claro que a minha idade não é essa, é só uma brincadeira, só para descontrair um pouco a aula. Eu não tenho 84 anos, na verdade eu tenho 48 anos. Vejam que agora nós não usamos mais
a função alert para exibir o resultado do código. Eu exibi o código diretamente no documento HTML. Então vejam que o JavaScript mostrou aqui o nome que você digitou é Marcos e a idade que você digitou é 84. Então o que o código fez? Ele pegou o conteúdo das duas variáveis, deixa eu ir lá no código, das duas variáveis nome e variável idade e concatenou com a string que eu digitei aqui. Essa função document.write é usada, ela significa escreva no documento, né? De uma maneira, numa tradução livre, escreva no documento o que está dentro desse parêntese. É isso que essa função document.write faz. Escreva no documento o que está entre parênteses. Então, agora vamos fazer um outro exercício. Eu vou aqui mudar, vou apagar essas duas variáveis aqui. Eu vou criar aqui uma var n1 e vou colocar dentro dessa variável n1 o número 25 e uma var n2 o número 7, só que eu vou pôr o número 7 entre parênteses, só para a gente confirmar aquilo que eu falei um pouco atrás, há alguns instantes, o uso do sinalzinho de mais. Então, como eu pus aqui o número 25 como um number e o número 7 entre parênteses, o número 7 vai ser tratado como string. E o número 25 vai ser tratado como number, porque não está, eu falei parênteses, é entre aspas simples. E como o número 25 não está entre aspas simples, o JavaScript vai tratar o número 25 como number e o número 7 como string. E eu vou mudar aqui, eu vou simplesmente fazer a concatenação da variável n1 mais a variável n2. Vou salvar, vamos atualizar o código. E vejam que o JavaScript mostrou 2, 5, 7, ou seja, 25 e 7, porque o número 7 foi interpretado como uma string. Vou voltar aqui para o código. Agora eu vou fazer o seguinte, vou tirar as aspas simples do número 7, vou salvar, vou atualizar a página e vejam que agora o resultado foi a soma das duas variáveis. Então, essa é uma maneira de fazer a concatenação em arquivos JavaScript. Mas existe uma outra maneira, chamada de template strings, que é muito mais elegante, muito mais interessante, e é uma maneira que surgiu nas novas versões da linguagem JavaScript, é uma maneira mais recente de fazer essa concatenação. Eu vou voltar aqui de novo. Eu vou até dar Ctrl Z aqui para a gente voltar lá nos prompts que a gente estava. Vou fazer de novo esse mesmo exercício aqui. E agora, em vez de concatenarmos dessa maneira, usando o sinalzinho de mais, vocês viram que se você se confundir entre string e number, você vai ter um certo problema no seu código. Para evitar esse problema com o uso de mais, nós podemos deixar esse sinalzinho de mais aí, simplesmente para fazer a soma matemática de numbers, de dados do tipo number, e podemos fazer essa concatenação de uma forma diferente. Eu vou tirar essa aspas duplas, todas as aspas duplas que estão aqui no arquivo eu vou tirar. Vou tirar esse símbolozinho de mais aqui também. Aliás, eu vou tirar tudo aqui, vou escrever tudo de novo esse código aqui. Para que a gente use esse outro método mais moderno, mais atual de fazer essa concatenação, nós não podemos usar nem aspas duplas, nem aspas simples. Nós temos que usar a crase, porque senão o template string só funciona com crase. Então eu vou por aqui, o nome que você digitou é, espaço. Agora eu vou usar o símbolo de cifrão ou dólar, como alguns preferem. Vou abrir e fechar chaves, e dentro desse símbolo aqui, desse cifrão e abre e dentro das chaves aqui eu vou pôr a variável. O nome que você digitou é a variável nome e a idade que você
digitou é novamente o cifrão, abro e fecho chaves e coloco dentro das chaves a variável idade. Esse recurso aqui, o nome desse conjunto de caracteres aqui, o cifrão e abertura e fechamento de chaves, eu vou pôr aqui numa outra linha aqui, num comentário. Esse conjunto aqui de caracteres, que é o cifrão e abre e fecha chaves, se chama, o nome desse conjunto aqui se chama placeholder. Não confundir com o placeholder lá, atributo de tag HTML, atributo da tag input HTML. É um outro tipo de placeholder. Esse placeholder é do JavaScript. Agora eu vou salvar esse código, vou atualizar. Aí ele pediu o nome, eu vou digitar Marcos, vou clicar em OK. Pediu a idade, eu vou pôr a minha idade verdadeira dessa vez, não vou pôr mais 84, vou pôr 48. OK. E vejo que o resultado foi o mesmo do que a gente teve no começo do exercício, na primeira vez que a gente executou o código. Então essas foram as duas maneiras de fazer a concatenação de arquivos em Java, de fazer concatenação de string e variável ou de string e number, é usado para uma finalidade de coisas. Conforme nós formos avançando no nosso estudo do JavaScript, nós vamos utilizar muito essa concatenação. Então essas foram as duas maneiras de fazer concatenação em JavaScript. E chegamos ao final de mais uma aula aqui do nosso curso Olá Mundo JavaScript. Nessa aula eu falei sobre concatenação, que é um recurso muito utilizado em desenvolvimento web, é um recurso muito utilizado em linguagens de programação, por isso eu fiz uma aula exclusiva sobre esse assunto. Eu mostrei nessa aula duas maneiras de fazer a concatenação, uma maneira utilizando o sinalzinho de mais e a outra maneira que é utilizando um recurso conhecido como template strings, que é um recurso mais novo, mais atual, mais moderno, um recurso que surgiu nas versões mais recentes da linguagem JavaScript. Eu mostrei que a diferença entre um recurso e outro, mostrei que a utilização do sinalzinho de mais pode confundir um pouco, pode te causar problema quando você está usando dados do tipo string ou do tipo number. Quando a gente utiliza o sinalzinho de mais com dados do tipo number, ele vai fazer a soma em vez de concatenar, enquanto que utilizando a técnica do template strings, tanto faz se você está usando number ou string, o JavaScript vai fazer a união, a concatenação desses dados. Na próxima aula nós falaremos sobre operadores. Até lá!